Um foi condenado à morte por fazer perguntas demais. O outro foi torturado, exilado e acabou escrevendo um dos manuais de poder mais implacáveis de toda a história. Pois é, a nossa análise aprofundada de hoje vai direto ao ponto com um documento riquíssimo, Entre a Virtude e o Poder, Sócrates e Maquiavel. O tom visual aqui é realista e bem pé no chão, exatamente como o tema exige. A ideia é explorar um dos maiores embates do pensamento ocidental, o choque frontal entre a ética pura e a política prática. Basicamente, a eterna disputa entre como o mundo deveria ser e como ele, nua e cruamente, de fato funciona. Certo. Vamos mergulhar nisso. A nossa estrutura passa por 5 etapas rápidas: o conflito clássico, Sócrates e a virtude, Maquiavel e a eficácia, ética versus resultados e, fechando tudo, o equilíbrio necessário. Começando pelo comício, o conflito clássico, o ideal contra o prático. A filosofia ocidental vive sendo puxada em duas direções bem diferentes. São dois eixos principais. De um lado, os ideais normativos, e do outro, as realidades práticas. O texto base coloca Sócrates e Maquiavel como os grandes mestres de cada um desses polos. Podemos imaginar o lado normativo, o lado de Sócrates, com a planta impecável de um arquiteto. É aí que estão os ideais perfeitos de como as leis e as pessoas deveriam ser. Já as realidades práticas, bom, essas são o canteiro de obras cheio de lama. É onde os cantos são cortados, onde o material da vida real nem sempre é o ideal. E esse é o terreno do Maquiavel. Ele foca totalmente nas dinâmicas de poder como elas de fato são, deixando a moralidade tradicional meio de lado. É essa tensão permanente que vai guiar a nossa análise. Sócrates e a virtude, a busca pela verdade. O método socrático é definido no nosso material de um jeito bem preciso. Um processo onde a verdade surge pura e simplesmente da investigação racional e do diálogo. É até irônico pensar que, historicamente, Sócrates não deixou uma única linha escrita. O legado dele vem todinho do ato de andar pelas praças de Atenas, questionando sem parar os poderosos e os cidadãos comuns. Ele era literalmente uma espécie de mosquito irritante, tentando acordar a sociedade daquela preguiça intelectual. Para ele, o conhecimento nunca poderia ser entregue de bandeja como um pacote de fatos. Ele precisava ser arrancado, descoberto em conjunto. Sem essa investigação rigorosa, a verdade simplesmente não aparece. E aí chegamos nesta frase monumental: conheça-te a ti mesmo. Vale a pena pausar um segundo para entender o motivo dessa frase ter sido um verdadeiro terremoto filosófico na época. Antes de Sócrates, a galera da filosofia passava o dia olhando para as estrelas, tentando entender o universo físico. Sócrates pegou isso e virou de cabeça para baixo. Ele fez a humanidade olhar para o espelho. O autoconhecimento virou o centro absoluto de uma vida ética. A lógica é cristalina. Não dá para agir com justiça no mundo complexo lá fora se não existe, antes de tudo, uma compreensão honesta e bem examinada do que está aqui dentro. E essa ideia ilustra brilhantemente a exigência de reflexão que ele cobrava. Na Apologia, encontramos a clássica afirmação de que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas a coisa fica realmente pesada quando a gente analisa o contexto. A coerência do cara era tão absurda que ele foi até as últimas consequências. O homem que passou a vida inteira ensinando virtude foi condenado à morte pelo próprio Estado, acusado de corromper a juventude. E quando ofereceram a ele rotas de fuga antes de beber o veneno fatal, a cicuta, ele simplesmente recusou todas. Fugir seria quebrar as leis da cidade-estado e trair os próprios princípios. Ele topou a morte para provar que teoria e prática não se separam de jeito nenhum. Resumindo o pensamento socrático, o documento levanta estes 3 pontos centrais que até exigem uma mudança na nossa perspectiva moderna para fazerem sentido. Primeiro, a ideia incisiva de que o mal nasce sempre da ignorância. Ninguém faz o mal deliberadamente. Faz porque não sabe o que é o verdadeiro bem. É como se um roubo, por exemplo, fosse só um péssimo erro de cálculo de alguém achando que aquilo traria felicidade. Se o mal é ignorância, a virtude é, por tabela, o resultado direto da sabedoria autêntica. E o último ponto, lá da obra Criton, é que é 1000 vezes preferível sofrer uma injustiça do que cometer uma. A integridade da alma vale muito mais que qualquer ganho material ou conforto físico. Maquiavel e a eficácia, a realidade da política. Mas e quando essa elevação moral esbarra na brutalidade real do mundo em grande escala? Aí damos um salto no tempo, direto para a Renascença, com a premissa de avaliar a política como ela é, não como deveria ser. É aqui que entra Nicolau Maquiavel. Especialmente em O Príncipe, ele simplesmente rompe de forma quase violenta com toda a tradição clássica que a gente acabou de ver. E o detalhe histórico é fundamental. Ele não escreveu isso do conforto de um palácio maravilhoso, ele escreveu a partir do exílio, logo depois de ser preso e torturado pela família Médici. E isso traz uma textura extremamente crua para a obra.
Sai a política utópica e entra a mecânica pura e implacável das relações de poder. É a análise visceral de quem conhecia os bastidores do pior jeito possível. Basta observar esta premissa de Maquiavel. Os homens são ingratos, volúveis e dissimulados. Pesado, não é? Definitivamente não é algo super otimista, mas é a base profundamente realista dentro do contexto dele. Se a sociedade é feita de indivíduos com essas falhas estruturais, governar apenas com aquela virtude socrática vira um problema prático gigantesco. No mundo cheio de incertezas e interesses ferozes, um líder não pode se dar ao luxo de ser ingênuo e esperar que todos ajam pelo bem comum. A estratégia calculada vira, muitas vezes, a única ferramenta de sobrevivência política. Então, um ponto crucial é o raciocínio por trás deste famoso dilema sobre ser temido ou amado. Na busca por estabilidade num cenário caótico, o pragmatismo fala mais alto. A lógica maquiaveliana aqui é bem cirúrgica. O amor é mantido por um senso de obrigação. Como as pessoas são, segundo ele, focadas no próprio umbigo, elas quebram essa lealdade rapidinho se virem alguma vantagem pessoal. O amor oscila demais. Já o medo, por outro lado, se apoia no pavor constante de uma punição que não falha. O medo não depende da boa vontade de ninguém, só do poder de quem está no comando. Na impossibilidade de garantir os dois sentimentos ao mesmo tempo, escolher o medo é a forma mais segura de manter a coesão do Estado. É por isso que o material-fonte nos leva a uma das exigências mais espinhosas da eficácia política. O governante prudente precisa aprender a não ser bom dependendo inteiramente da necessidade. E para deixar claríssimo, Maquiavel não estava defendendo a maldade gratuita ou a crueldade só pela crueldade. O texto descreve a necessidade de ter um kit de ferramentas de emergência. Ações que seriam condenadas na hora sobre a ótica socrática ganham passe livre nesse sistema, mas apenas com uma condição inegociável, se forem estritamente para evitar o colapso completo do Estado. Se o Estado quebra, a anarquia gera um sofrimento infinitamente pior para todo mundo. Aprender a não ser bom é um sacrifício moral amargo, mas necessário, que o líder aciona só quando a estrutura toda está em risco. A necessidade, e apenas ela, justifica pausar a bondade. Ética versus resultados, o grande confronto. Agora, o que é realmente fascinante nesse contraponto é ver as duas visões batendo de frente. De um lado da balança, Sócrates, ancorado em princípios universais e na definição rígida de como agir com justiça, independentemente do custo pessoal. Do outro lado, Maquiavel, guiado implacavelmente por resultados concretos, focando toda a energia em entender como o poder é exercido e mantido de verdade frente a ameaças constantes. É a representação perfeita da tensão máxima entre buscar a pureza moral intocável e executar a eficácia nua e crua. O equilíbrio necessário, uma síntese filosófica. Esse choque parece ser um daqueles casos de ou um ou outro, mas a nossa fonte documental sugere exatamente o oposto. Analisando as consequências dessa exclusão mútua, percebe-se que ficar num dos extremos isolados é receita certa para o desastre. Se a gente observar a lógica da ética sem realismo, um líder que abraça puramente o ideal socrático, na base da bondade absoluta e da crença ingênua nas pessoas, acaba falhando feio diante da complexidade do mundo. Forças oportunistas atropelam esse tipo de ingenuidade rapidamente. Agora, se olharmos o cenário oposto, realismo maquiaveliano puro, sem nenhum freio ético, quem foca só em manter o poder acaba governando pela repressão, o resultado é a tirania e o abuso, o que ironicamente enfraquece o sistema, gerando revoltas e criando uma estrutura super propensa a um colapso violento. Vamos avançar para ver como isso se resolve na figura do líder integrado. A tradição filosófica aponta que a verdadeira maturidade exige casar essas duas forças. A ética socrática funciona como aquele limite inegociável. É o sistema de alarme contra o pragmatismo exagerado, garantindo que a busca obsessiva por eficácia nunca descambe para a tirania. Por outro lado, o realismo maquiavélico é a armadura que protege a própria ética. Ele impede que a ingenuidade paralise as boas intenções diante das artimanhas do mundo. A ação de verdade precisa, simultaneamente, ser movida por princípios de ferro e por táticas que funcionem na prática. Isso nos traz a tese de conclusão do material. Sócrates e Maquiavel não se destroem. Na verdade, eles representam dimensões complementares de um paradoxo fascinante. Para promover a justiça num mundo caótico e cheio de falhas, é obrigatório entender muito bem as engrenagens da realidade do poder. E da mesma forma, para exercer o poder sem que ele acabe destruindo a sociedade, ele precisa estar muito bem amarrado num alicerce ético firme, a ação bem-sucedida de verdade precisa ser inquestionavelmente ética na sua raiz, mas também impecavelmente lúcida e eficaz nos resultados diários. E a pergunta que o material levanta para fecharmos é:
Como a sociedade moderna equilibra a busca pela virtude com a necessidade de poder. Pois é, essas tensões todas não ficaram esquecidas nas ruínas da Grécia Antiga ou nos arquivos da Itália renascentista. Elas estão ecoando altíssimo agora mesmo nas mesas de diretoria, nas decisões dos nossos governantes e até nas nossas escolhas do dia a dia. Diante da brutalidade e da complexidade que a gente enfrenta hoje, como conseguimos, na prática, balancear a vontade de ser verdadeiramente justo com a necessidade de jogar o jogo estratégico do poder? Fica aí o convite para essa reflexão pesada sobre o mundo ao nosso redor. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise aprofundada e até a próxima.